Nessa videoaula, corrigiremos a nossa atividade abordando os conceitos de média aritmética simples, média aritmética ponderada, moda e mediana. A primeira questão do Enem 2009. Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses do ano de 2007 e 2008. Aí você tem, então, em alguns meses de cada um desses anos, a cotação, então, do ovo vendido em Brasília, como a questão falou. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco, nesse período, era igual a quanto? Bem, nós queremos, então, a mediana do preço do ovo. Vamos observar que nós temos aí 7 valores, né? São 7 meses. Então, primeiro eu vou colocar esses valores em ordem crescente. Colocados os valores em ordem crescente, nós percebemos que, já que são 7 valores, 7 é uma quantidade ímpar, é só pegar o do meio. O do meio é o quarto valor. E o quarto valor que nós temos aí é R$ 83. Desse modo, então, a mediana do preço do ovo é R$ 83, de maneira que a resposta correta é o item D. A segunda questão, também do Enem 2009. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega, com 7,8 pontos, seguido pela equipe delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe gama foram 10, 6,5, 8, 10, 7, 6,5, 7, 8, 6 e o 0 do aluno que faltou. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe teria acontecido o que com ela? Teria ficado numa colocação melhor, teria empatado na segunda colocação, na terceira? Para onde é que ela teria ido? Bem, a gente só consegue saber para onde ela teria ido se a gente fizer uma comparação, na verdade, uma análise, caso esse aluno tivesse vindo, se ele tivesse tirado a nota máxima. Qual teria sido, então, a pontuação da equipe dele? É isso que nós vamos ter que fazer. Vamos lá, então. Com a nota 0, né, para o aluno faltoso, as notas da equipe gama, quando eu coloco em ordem crescente, são essas aí. Por que estou fazendo isso? Porque eu vou ter que comparar a média, na verdade, a mediana da equipe gama, a mediana que a equipe teve, né, com esse 0 para esse aluno faltoso, com a mediana que ela teria caso ele tivesse vindo, tivesse se esforçado bastante, tirado um 10. Aí eu sei se a falta desse aluno fez diferença ou não. Bem, colocando então a nota dos alunos da equipe gama em ordem crescente, são então aí 10 alunos, né? É isso mesmo? Na verdade são 9 alunos. São 10 alunos, isso mesmo. São 10 alunos, ok? Então coloquei em ordem crescente. A mediana será então a média da quinta e da sexta nota. Por quê? Porque são 10 valores, os dois do meio, o quinto e o sexto. Logo, a mediana ela foi, o quinto valor é o 7, o sexto valor, olhem aí direitinho, também é o 7. Então, 7 mais 7 dividido para 2, isso dá 14 dividido para 2, que é 7. Ou seja, a nota da equipe gama, com a falta desse aluno, é 7. Agora, façamos a comparação. Se esse aluno tivesse comparecido e tivesse tirado um 10, tinha feito a diferença? Colocadas então em ordem crescente as notas dos alunos da equipe gama, percebam agora que eu troquei o 0 por um 10, então agora tem 3 10 na equipe gama. O que nós vamos fazer então? A gente vai então agora calcular a mediana que a equipe teria. Percebam aí que agora o quinto valor ele é um 7, e o sexto valor ele é um 8. Então, a mediana, eu pego o quinto valor, que é o 7, mais o sexto valor, que é o 8, dividido para 2.
Isso vai dar 15 dividido para 2, que é 7,5. Vamos então pensar. Esse aluno faltou, então a nota da equipe foi 7. Se esse aluno tivesse vindo e tivesse tirado um 10, a nota da equipe seria 7,5. Se a nota da equipe seria 7,5, ela continuaria em terceiro lugar, porque a equipe ômega tem 7,8 e a equipe delta tem 7,6. Isso quer dizer então que assim nós teríamos a equipe ômega em primeiro lugar com 7,8, a equipe delta em segundo lugar com 7,6 e a equipe gama continuaria em terceiro lugar, só que com 7,5 pontos, mas a colocação não se alteraria. Dessa forma, então, a colocação da equipe gama, como eu falei, não se alteraria e a resposta correta é a letra D. Ela permaneceria na terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno faltoso, caso ele tivesse vindo. Por que eu sei disso? Porque 0 ele tirou, porque ele não veio, e a equipe ficou em terceiro lugar. E se ele tirasse 10, também continuaria em terceiro lugar. Então, independente da nota dele, a equipe ficaria na terceira posição. A terceira questão do Enem 2009, a versão anulada. Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir. Você tem uma distribuição de frequência, um gráfico de colunas, que representa a distribuição de frequência, onde você tem as médias 4, 5, 6, 7, 8 e a quantidade de alunos que obteve determinada média. Bem, feito isso, sabendo que a média para aprovação nesse curso era maior ou igual a 6, só passava quem tivesse média 6 ou mais, qual foi a porcentagem de alunos aprovados nesse curso? Questão simples, só mesmo de análise de gráfico, nada de medida de tendência central. Você percebe que o total de alunos do curso é só você somar a quantidade de alunos que teve cada média, 4 alunos com média 4, 10 alunos com média 5, 18 alunos com média 6, 16 alunos com média 7 e 2 alunos com média 8. Então, nós tínhamos aí 50 alunos no curso. Desses 50 alunos, a quantidade de estudantes que conseguiu média 6 ou mais, eu vou somar então quem tirou 6, 7 ou 8, que foram 18 mais 16 mais 2, ou seja, 36 estudantes. A turma tinha 50 alunos, então 36 passaram. Qual é então o percentual de aprovação? Bem, para a gente saber então o percentual de aprovação, você pode montar, por exemplo, regra de 3, se quiserem, mas tem uma maneira mais básica. É só dividir a parte pelo todo. Divido os 36 aprovados pelo total de estudantes, que era 50. 36 dividido para 50 dá 0,72, que representa 72%. Portanto, então, 72% dos estudantes foram aprovados e a resposta correta é o item E. Quarta questão, também do Enem 2009, a versão anulada. Nos últimos anos, o aumento da população, aliado ao crescente consumo, na verdade, de água, tem gerado inúmeras preocupações, incluindo o uso desta na produção de alimentos. O gráfico mostra a quantidade de litros de água necessária para a produção de 1 kg de alimentos. Percebe-se, por exemplo, aí que a carne de boi é quem gasta muita água para a sua produção, Enquanto, por exemplo, a banana é a que gasta menos água dentre as que tem nesse gráfico aí, que nós temos um gráfico de coluna. Bem, mas vamos deixar o gráfico de lado, por enquanto. Com base no gráfico, para a produção de 100 kg de milho, 100 kg de trigo, 100 kg de arroz, 100 kg de carne de porco e 600 kg de carne de boi. A quantidade média necessária de água por quilograma de alimento produzido é aproximadamente igual a quanto? Então, na verdade, isso aqui é a média de água gasta para produzir esses alimentos. 100 kg de milho, 100 kg de trigo, 100 kg de arroz, 100 kg de carne de porco e 600 kg de carne de boi. Bem, na verdade, nós temos aí uma questão de média aritmética ponderada. Por que média aritmética ponderada? Porque você vai ter as frequências com que a água é utilizada na produção de cada alimento.
Você vai ter, então, por exemplo, um maior peso na carne de boi. Por quê? Porque eu quero 600 kg de carne de boi. Nessa média aritmética ponderada, o peso é a quantidade de quilogramas produzidos isso aí de cada alimento. Então vamos lá então calcular a média aritmética ponderada. Observe que nós temos aí no gráfico 8 valores, mas eu não quero a média dos 8 valores, eu só quero de 5 deles, os 5 que eu pedi anteriormente aqui na questão. Então eu vou pegar cada valor, multiplicar pelo seu peso e dividir pela soma dos pesos. Como assim? Eu vou pegar, por exemplo, eu quero 100 kg de milho. Então você olha para o gráfico e percebe que para produzir 1 kg de milho, você gasta 1.000 litros de água. Então você pega 1.000 vezes 100. Eu quero 100 kg de trigo. No gráfico, para produzir 1 kg de trigo, você vai gastar então 1.500 litros de água. Então eu pego 1.500 vezes 100. Em seguida, 100 kg de arroz. Então, para produzir 1 kg de arroz, eu gasto 2.500 litros de água. Então, eu pego 2.500 vezes 100. Logo em seguida, 100 kg de carne de porco. 1 kg de carne de porco, eu gasto, então, uma quantidade aí de água equivalente a 5.000, né? 5.000 litros de água para produzir a carne de porco. Então, você pega 5.000 vezes 100. E por último, 600 kg de carne de boi. Cada quilograma de carne de boi gasta 17.000 litros de água, vezes os 600. Dividido pela soma dos pesos, que é a soma das quantidades, né? Seria 100 kg, mais 100 kg, mais 100 kg, mais 100 kg, mais 600 kg. Bem, multipliquei todos os valores em cima, está aí o produto colocado bonitinho. Somei os pesos embaixo, deu 1.000. Agora a soma dos valores no numerador vai dar 11.200.000. Dividido para 1.000, nós temos então a média 11.200. Então, para a gente produzir esses alimentos, são gastos em média 11.200 litros de água para cada quilograma de alimento produzido. Dessa forma, então, a resposta correta é o item B. Quinta questão, também da versão anulada do Enem 2009. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 até 6, por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constrói-se a seguinte tabela de distribuição de frequência. Aí você tem quantas vezes cada número do dado foi obtido. E aí você pode observar, por exemplo, que o número 3 ele não foi obtido em nenhum lançamento, né? O número 3 não consta aí dentre os números obtidos. A partir dessa tabela, a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências são respectivamente quanto? Então vamos ter que calcular média, mediana e moda. Começando então pela média, é uma média aritmética ponderada. Eu já falei isso para vocês. Toda distribuição de frequência, a média é ponderada, onde o peso será a frequência. Se a média é ponderada, eu pego então cada valor, multiplico pelo seu peso, e somo, né? E divido pela soma dos pesos. Então vamos lá. O número 1 saiu 4 vezes, então 1 vezes 4. O número 2 saiu 1 vez, então 2 vezes 1. O número 4 saiu 2 vezes, então 4 vezes 2. O número 5 saiu 2 vezes, então 5 vezes 2. E o número 6 saiu 1 vez, então 6 vezes 1. Soma e divide pela soma dos pesos, 4 mais 1 mais 2 mais 2 mais 1. Que vai dar o total de vezes que o dado foi jogado, né? Que é 10, a gente já sabe disso. Multiplica os valores, 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, 5 vezes 2 dá 10, 6 vezes 1 dá 6. Tudo isso sobre 10. Somando os valores de cima dá 30, 30 dividido para 10 dá 3. Ou seja, a gente pode perceber que a média é na verdade um número que nem apareceu quando nós lançamos o dado. A média é 3 e em nenhum dos lançamentos apareceu o número 3. Continuemos então agora calculando a mediana. Como nós sabemos que o dado foi lançado 10 vezes, a mediana ela vai ser a média dos dois valores do meio, que são o quinto e o sexto lançamentos. O que a gente percebe? A gente pode perceber que no quinto lançamento saiu o número 2 e no sexto lançamento saiu o número 4.
Por quê? Porque você percebe que foram 4 lançamentos com o número 1, então o quinto lançamento foi com o número 2. E como foram 2 lançamentos com o número 4, o sexto e o sétimo lançamentos saíram o número 4. Então você tem que no quinto lançamento saiu o número 2, no sexto lançamento saiu o número 4, então a mediana é 2 mais 4 dividido para 2, isso dá 6 dividido para 2, que é 3. Então a mediana também é 3. Bem, agora a questão pede a moda. A moda é o valor que tem a maior frequência. O valor que tem a maior frequência que a gente pode perceber é o 1. Porque o 1 saiu 4 vezes. Ele foi o que saiu a maior quantidade de vezes. Então nós temos que a média e a mediana são 3. E aí a gente percebe o quanto as medidas de tendência central, às vezes elas são frágeis para representar uma determinada distribuição de frequência. Porque a média e a mediana, elas assumem valor que nem apareceu no lançamento. A moda, por exemplo, ela se mostra, nesse caso, como a mais indicada, porque a moda é 1, indicando que quem mais apareceu nos lançamentos é o número 1. Portanto, nós temos média e mediana 3, moda 1, de maneira que a resposta correta, 331, é o item B. Sexta questão, do Enem 2013. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram o valor A de R$ 200, o valor B de R$ 300, o C de R$ 400 e o D de R$ 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é quanto? Pessoal, foram pesquisados 200 hotéis. Eu quero a mediana. É claro que nós não vamos escrever o valor da hospedagem de cada um dos 200 hotéis em ordem crescente para pegar os dois do meio e calcular a mediana. É claro que nós não vamos fazer isso. Os dois do meio seria o centésimo e o centésimo primeiro. O que a gente pode pensar? O centésimo valor, ele representa o último dos primeiros 50%. 100 não é 50% de 200? Então o centésimo valor, ele é o último dos primeiros 50%. Observem que nós temos aí 25% de hotéis na categoria A, 25% de hotéis na categoria B. Então isso quer dizer que o último dos primeiros 50% é o último hotel da categoria B. E a categoria B, ela tem diária de R$ 300. Então isso me faz concluir que a diária do centésimo hotel é R$ 300. De maneira equivalente, você pode perceber que a categoria C, que é a categoria de R$ 400, ela vai pegar aí os 40% seguintes. Ou seja, ela pega de 50% até 90%. Se ela pega logo depois de 50%, o centésimo primeiro hotel, que é logo depois de 50%, ele vai estar na categoria C, que é de R$ 400. Então, sem precisar escrever os valores, os 200 valores em ordem crescente, a gente pode perceber que o centésimo valor, que é o último dos primeiros 50%, é R$ 300, e o centésimo primeiro valor, que é o primeiro dos últimos 50%, ele é de R$ 400. De maneira, então, que a mediana será a média de 300 e 400, somando vai dar 700, que dividido para 2 dá 350. Portanto, então, a mediana da diária desses hotéis é R$ 350 e o item correto é o item C. A sétima questão também do Enem 2013. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros, elas são apresentadas no gráfico. Logo abaixo o gráfico aparece. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor. Uma relativa ao conhecimentos específicos da área de atuação
e a outra relativa aos conhecimentos pedagógicos. E sabe-se que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca. Então vamos pensar, se foram 5 avaliadores, cada um deu 2 notas, então o professor teve 10 notas. A média do professor será a média dessas 10 notas atribuídas pela banca. Bem, utilizando um novo critério, essa banca avaliadora ela descartou a maior e a menor das notas atribuídas ao professor. Então ela vai descartar 2 notas. Como ela vai descartar 2 notas, restam apenas 8 notas agora. A nova média em relação à média anterior. Ela é maior, menor e quantos pontos? A mais ou a menos? É isso que nós queremos fazer. Bem, se eu quero comparar a nova média com a anterior, eu tenho que calcular as duas para comparar. Então vamos lá. A média inicial do professor era, eu vou somar as 10 notas dividido para 10. Coloquei aí as 10 notas que constam no gráfico, dividido para 10. A soma das 10 notas dá 140. 140 dividido para 10 dá 14. Então a média inicial do professor era 14 pontos. Vamos continuar então. Descartando a maior e a menor das notas, vão ser descartadas então a nota 1, que é a menor de todas, e a nota 19, que é a maior de todas. Desse modo então, descartando o 1 e o 19, a nova média será a soma das 8 notas restantes, agora dividido para 8. Somando as 8 notas restantes, vejam que eu descartei a nota 1 e a nota 19. A soma dessas 8 notas vai dar 120. 120 dividido para 8 dá 15. Então a média anterior do professor é 14. A nova média é 15. Isso quer dizer que a nova média ela vai ser um ponto a mais, um ponto maior. De forma que a resposta correta é o item D. O item B, B de bola. 8ª questão do Enem 2009. A importância do desenvolvimento da atividade turística no Brasil relaciona-se especialmente com os possíveis efeitos na redução da pobreza e das desigualdades por meio da geração de novos postos de trabalho e da contribuição para o desenvolvimento sustentável regional. No gráfico são mostrados 3 cenários, o pessimista, o previsível e o otimista, a respeito da geração de empregos pelo desenvolvimento de atividades turísticas. Bem, você tem aí o cenário otimista, é esse gráfico pontilhado, essa linha pontilhada. O cenário previsível é a linha contínua e o cenário pessimista é essa linha que ela alterna entre contínua e pontilhada, contínua e pontilhada. Bem, de acordo com o gráfico, em 2009, o número de empregos gerados pelo turismo será superior a quanto e em qual cenário? Bem, você teria que nesse item, nessa questão, avaliar todos os itens, certo? Avaliando todos os itens, você chegaria na resposta correta. Eu vou logo para o item correto, para a gente ganhar tempo nisso aqui. Já que é só análise de gráfico mesmo, então dá para a gente ganhar tempo. Bem, no gráfico ao lado, eu vou destacar o cenário otimista e o intervalo de tempo em que ele pode estar no ano de 2009. Bem, o cenário otimista é representado por essa reta que eu agora deixei em vermelho, que era a reta pontilhada. E eu agora destaco o cenário que ele pode estar em 2009. Percebam que em 2009 ele pode estar num cenário superior a 516 mil novos empregos e inferior a 616 mil novos empregos. Desse modo, então, a gente percebe que, neste cenário, o número de empregos vai estar entre 516 mil e 616 mil em 2009. De maneira que a resposta correta é o item E. Com isso, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, as medidas de tendência central que nós já estudamos até agora.